Infabilidade e inerrância são vocábulos que apontam a veracidade das Escrituras. Indicam que a Bíblia sagrada não falha e não erra. Significa afirmar que ela é a verdade em tudo o que diz, tanto em questões espirituais quanto históricas e científicas. Nessa lição, veremos a inerrância, a preservação e a verdade da palavra de Deus. Dizem que uma mesa, ela tem que ter pelo menos 3 pernas para poder ficar em pé. Se você tirar uma delas, com certeza ela vai cair. Assim também é a palavra de Deus. Da mesma forma, a fé cristã está sob 3 pernas. Essas 3 pernas são a inspiração, infabilidade e a inerrância das Escrituras. Tire uma, e como a mesa, a autoridade divina da fé cristã, certamente cairá. Esses 3 se completam, mas cada um expressa uma distinção ligeiramente diferente em nossa compreensão das Escrituras. A paz do Senhor, povo lindo de Deus, para você que é novo por aqui, eu sou a diaconisa Tânia Anjo. Estamos estudando o primeiro trimestre de 2022 da classe dos adultos da editora CPAD, que tem o tema A Supremacia das Escrituras, a inspiração inerrante e infalível palavra de Deus. O comentarista é o pastor Douglas Batista. A lição de hoje é a lição 3, a inerrância da Bíblia. O texto áureo diz assim: porque na verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, nem um jota ou um tio se omitirá da lei, nem sem que tudo seja cumprido. Mateus capítulo 5, versículo 18. E aqui já no texto áureo vale a pena comentar agora. Já falei sobre esse versículo em uma outra aula do trimestre passado. Na verdade, o alfabeto hebraico não existe nem J nem tio. Foi uma forma de que colocaram para que nós compreendêssemos o significado que, de acordo com o Instituto Israelense de Estudos Bíblicos, o que Jesus se referia era o iode e o cotes. Iode significa braço ou mão. Sua forma sugere uma mão que está apontando em direção ao céu. Além disso, a letra parece um pouco com um homem em oração. E o primeiro ponto, ele é o primeiro ponto com o qual os escribas primeiro começam a escrever uma letra, ou o último ponto que dão a uma letra sua forma final. A letra iode é tão pequena que escribas do antigo muitas vezes as removeram de palavras para economizar espaço. Aqueles que o ouviram na época devem e estavam familiarizados com iode e entenderam nem mesmo a menor letra seria removida da Torá, a lei dada a Moisés. Como iode é usado para formar todas as outras palavras, letras, uma vez que Deus usa as letras em blocos criados, iode indica a onipresença de Deus. Mesmo que seja pequeno, iode é vital, uma vez que sem cotes de um iode, toda a Torá deve ser considerada inválida. Pequenas coisas também podem importar. Em referência às Escrituras, Jesus declarou que nem um J, ou seja, um iode, a menor letra do alfabeto hebraico, nem um tio, ou o cotes, uma pequena marca, passaria da lei até que tudo fosse cumprido. Essas pequenas falhas podem fazer uma grande diferença no significado das palavras em hebraico. Se o iode for omitido de uma palavra hebraica, pode mudar de casa para filha. Se o cotes for colocado no lugar errado, uma palavra pode mudar de louvor para machucar ou de proteger para destruir. Jesus deu a garantia de que a palavra havia sido preservada e continuaria a ser preservada da corrupção até que seu propósito fosse cumprido. Jesus também mostrou aqui que o céu presta atenção aos detalhes quando se trata das Escrituras. A verdade prática. A verdade prática nos diz assim: a doutrina segundo a qual a Bíblia não contém erro algum, não contém erro algum, denomina-se inerrância da Escritura. Por isso podem confiar em sua mensagem, que é incorruptível. A leitura bíblica em classe se encontra em Mateus capítulo 5, do versículo 17 ao 21, e Hebreus capítulo 10, do versículo 15 ao 17.
Pegue papel e caneta e anote as referências que apareceram aqui no vídeo. Já vou pedir para você, se você ainda não é inscrito, se inscreva nesse canal, curta, comente, compartilhe, pelo menos com mais uma pessoa que você estará ajudando a esse canal a levar o ensino da palavra de Deus, ok? Ah, e tem slide, tá bom? Aí lá embaixo na descrição do vídeo. Participe também conosco no Telegram. O nosso Telegram é um grupo de professores que ali você vai encontrar não só o subsídio dessa aula, mas de outros professores que estão no YouTube, como também materiais em PDF para auxiliar você, professor, no ensino da palavra de Deus, ok? Então vamos lá. Tópico primeiro, o que é a inerrância da Bíblia? O conceito da inerrância bíblica. A inerrância é a doutrina segundo a qual a Bíblia não contém erro algum. Significa que ela é verdadeira em tudo o que afirma. Desse modo, a Escritura é isenta de erros nos aspectos doutrinários, espirituais, históricos, culturais, científicos e em todos os demais temas. O argumento é irrefutável, irrefutável. Deus não pode errar. E como a Bíblia é divinamente inspirada, ela não pode conter erros. Assim sendo, a inerrância, a infabilidade e a inspiração estão entrelaçadas. Nesse sentido, nossa declaração de fé professa que a Bíblia é a nossa única fonte de autoridade. A inerrante, infalível, completa e inspirada palavra de Deus. A inerrância ocupa-se mais especificamente com a transmissão precisa dos detalhes da revelação. E essa inerrância não está apenas em passagens que falam sobre salvação, mas também aplica a todas as afirmações históricas e científicas também. Não é apenas preciso em questões relacionadas à fé, à prática, mas é preciso e sem erro em relação a qualquer declaração e período. A inerrância é extremamente importante porque está ligada ao caráter de Deus. A Bíblia reivindica a sua inerrância. O termo inerrância não aparece na Bíblia, mas a ideia está presente nas páginas do texto sagrado. No livro de Provérbios está escrito que toda a palavra de Deus é pura. O salmista afirma que a palavra do Senhor é provada. Samuel assegura que o caminho de Deus é perfeito e a palavra do Senhor refinada. Cristo atestou a inerrância ao afirmar que nem um jota ou um tio se omitirá da lei. O Senhor igualmente ratificou que a Escritura não pode ser anulada. O que a palavra é a verdade? O que a palavra é a verdade. Essa declarações indicam que a Bíblia é plenamente confiável, sem nenhuma falsidade ou equívoco. As Escrituras, elas declaram enfaticamente que é impossível para Deus mentir. Paulo fala do Deus que não mente. E começou a chover aqui no Rio. Ele é um Deus que mesmo que sejamos infiéis, ele permanece fiel, ele não pode negar a si mesmo. Deus é verdade. Assim como sua palavra, Jesus disse ao Pai, sua palavra é verdade. O salmista exclamou, a tua palavra é a verdade desde o princípio e cada um dos teus juízos dura para sempre. Nas Escrituras, Deus pretende falar com todos. Para fazer isso de forma mais eficiente, ele, através dos escritores humanos, se envolve em todos os atalhos que habitualmente usamos entre nós para facilitar a conversa. Imprecisões, metáforas, hipérboles, parábolas e etc. Nem todos transmitem a verdade literal ou verdade com precisão esperada em contextos especializados, mas todos eles transmitem a verdade e na Bíblia não há razão para acusá-los de erro. A infabilidade e a inerrância da Bíblia. O vocábulo infalível indica o que não pode nem consegue falhar. Em relação à Bíblia, significa que suas palavras não hão de se cumprir. Por causa da etimologia, os termos inerrância e infabilidade
são por vezes confundidos como sinônimos. Não obstante, outros afirmam que a Bíblia é somente infalível quanto à sua mensagem salvífica e não a consideram como inerrante também. Por isso, preferimos o uso de ambos os termos, isto é, cremos e ensinamos que a Bíblia é infalível, incapaz de falhar e é igualmente inerrante, livre de erro. Negar essas verdades é desacreditar de sua autoridade e inspiração divina. Então, a palavra infalível significa incapaz de errar. Se algo é infalível, nunca é errado e, portanto, absolutamente confiável. Da mesma forma, a palavra inerrante, também aplicada às escrituras, significa livre de erros. Simplificando, a Bíblia nunca falha. A Bíblia afirma ser infalível, porque Deus é perfeito, assim como sua revelação de si mesmo. A palavra de Deus vai realizar exatamente o que Deus quer. Assim será a minha palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz e prosperará para que a enviei. O que acreditamos em Deus e no que acreditamos sobre a Bíblia estão entrelaçados, não podem ser separados. O que sabemos sobre Deus vem da Bíblia. As Escrituras dizem que Deus não pode mentir. E se a Bíblia é a palavra de Deus para nós, e se ela não pode mentir, então sua palavra também deve ser incapaz de errar. A Bíblia é totalmente inspirada por Deus e está isenta de qualquer erro e por isso é a nossa autoridade final de fé e prática. Tópico 2. O Espírito Santo preservou as Escrituras. Os manuscritos autógrafos. Os manuscritos originais são chamados de autógrafos. São os textos com a grafia de próprio punho do autor bíblico ou de seu escrevente. Neles foram primeiramente registradas as palavras inspiradas pelo Espírito Santo. Cremos que a inerrância das Escrituras pertence a esses documentos e que as cópias fiéis desses manuscritos preservaram a exatidão dos originais. O Espírito Santo providencialmente manteve a revelação divina incorruptível. Fora dessa compreensão, a Bíblia não seria fonte de autoridade. Então, foram feitas várias cópias, mas se manteve fiel aos originais. Os livros originais da Bíblia hebraica, escritos pelos autores originais, são chamados de quê? Autógrafos. Esses autógrafos foram escritos em pergaminhos feitos de peles de animais ou papiro, um tipo de papel. Como esses materiais de escrita se deterioraram com o tempo, é improvável que descobramos um autógrafo original da Bíblia hebraica. Para preservar o texto é copiado várias e várias vezes. Essas cópias do manuscrito são que devemos confiar para o texto da Bíblia. O texto hebraico da Bíblia também foi traduzido para muitas línguas diferentes, incluindo grego, latim, aramaico. A compreensão desses manuscritos e traduções antigas é útil para entender a história do texto e como a Bíblia de hoje surgiu. Quando Paulo, por exemplo, ditou a carta aos romanos para Tito e entregou a Febe para levá-la a Roma, o resultado foi o autógrafo da epístola romana. Todos esses escritos originais pereceram, ninguém sabe até o que aconteceu com eles. Talvez alguns ainda existam, mas então eles não podem ser identificados como tal. São esses escritos originais que a Bíblia afirma ser documentos inspirados, ou seja, como proveniente do Espírito Santo, totalmente livres de erro e absolutamente infalíveis. Os manuscritos apógrafos agora. As cópias dos manuscritos originais
são chamadas de apógrafos. Atualmente existe cerca de 25 mil cópias dos manuscritos bíblicos, a maioria deles em hebraico, grego e latim. Os escribas judeus transcreveram os originais do Antigo Testamento com precisão milimétrica, e as inúmeras cópias do manuscrito do Novo Testamento também afiançam a credibilidade desses escritos. Nessa perspectiva, cremos que o ato da inspiração aconteceu uma só vez na redação primária da Palavra de Deus, os autógrafos. Mas a qualidade dessa inspiração foi preservada pelo Espírito Santo nas cópias dos originais, os apógrafos. Assim sendo, a versão da Bíblia, fidedigna aos originais, não deixou de manter a exatidão do real significado das palavras inspiradas por Deus. Então, as cópias feitas a partir deles, como manuscrito ou apógrafo, né, refletem um grau muito alto a mensagem original dada pela inspiração, de modo que os fiéis não precisam se desesperar ou abandonar o controle da infalibilidade bíblica. Quando você que tem a sua Bíblia aí, seja lá qual seja, qualquer modelo, a Bíblia que você e eu usamos hoje, não importa o modelo, é uma cópia da cópia do original. Porque por meio dos copistas, estudiosos, conservadores, chegaram a uma interpretação muito precisa de como devem ter sido os autógrafos, ou seja, os originais. Esse tipo de crítica é necessária e saudável para que a igreja possa estar confiante em afirmar, possuir a palavra pura de Deus. Os apócrifos e os pseudepígrafos. Nossa declaração de fé assegura que os manuscritos apócrifos escondidos, que significa escondido, tais como Tobias, Judite, Macabeus, Baruque e outros, apresentam meros anacronismos, doutrinas falsas e práticas divergentes da Escritura, a exemplo da oração pelos mortos. Os pseudo-epígrafos, falsos escritos, dentre eles a Assunção de Moisés e o Apocalipse de Pedro, foram produzidos por autores anônimos e espúrios que atribuíram indevidamente sua autoria a profetas e apóstolos. Na Bíblia dos judeus, atestada por Jesus como a lei, profetas e escritos, não faziam parte dos livros apócrifos, nem os pseudo-epígrafos. Por essa razão, eles não integram o cânon bíblico protestante. Dessa forma, não reconhecemos a autoridade desses livros por não serem inspirados pelo Espírito Santo. A maioria dos protestantes, eles nunca leram um apócrifo. Muitos nem sabem o que significa o termo apócrifo, e a maioria não se importam em ler livros que não estão em suas Bíblias. O apócrifos não devem ser considerados escrituras, porque esses livros não têm nenhuma das marcas de autoridade dentro deles. Nós, protestantes, rejeitamos o apócrifos com base em evidências internas e externas. Nós mantemos os 39 livros do Antigo Testamento como escritura inspirada, porque não há outros livros que precisam estar no Antigo Testamento. Então, o que é o apócrifo? O apócrifo é uma coleção de livros escritos nos 4 séculos entre o Antigo e o Novo Testamento, de escritores judeus, muitos coletadas na Septuaginta, uma tradução grega de textos hebraicos, incluindo os 39 livros canônicos do Antigo Testamento. Esses livros não são considerados escrituras pela igreja, são considerados escritura pela Igreja Católica Romana e pela Igreja Ortodoxa Oriental, mas não por denominações protestantes. O que são os livros apócrifos? A lista é a seguinte: tem o primeiro livro de Esdras, o segundo livro de Esdras, o livro de Tobias, o livro de Judite, adições do livro de Esther, o livro da sabedoria, o livro de Eclesiásticos, o livro de Baruque, a epístola de Jeremias, adições do livro de Daniel, oração de Manassés,
O salmo adicional, existe um salmo adicional, o primeiro livro de Macabeus, o segundo livro de Macabeus, o terceiro livro de Macabeus, o quarto livro de Macabeus. A maioria desses livros tem histórias separadas e personagens dos outros livros da Bíblia. Por exemplo, os livros de Macabeus vêm atrás do Antigo Testamento e descrevem os macabeus revoltando-se contra os impérios que controlavam Israel. O termo pseudepígrafo, grego, quer dizer, falsamente atribuído, foi dado aos escritores judeus do mesmo período que foram atribuídos a autores que realmente não os escreveram. Isso foi difundido na antiguidade greco-romana em círculos judeus, cristãos e pagãos. Livros foram atribuídos a autores pagãos e nomes extraídos do repertório dos personagens bíblicos, como Adão, Noé, Enoque, Abraão, Moisés, Elias, Ezequiel, Baruque e Jeremias. Os pseudepígrafos se assemelham a apócrifos em caráter geral, mas não foram incluídos na Bíblia, apócrifo ou literatura rabínica. Todos os apócrifos e a maioria dos pseudepígrafos são obras judaicas, algumas contêm adições cristalizadas. Eles fornecem evidências essenciais da literatura judaica e do pensamento durante o período entre o fim da escrita bíblica, cerca de 400 a.C., e o início da literatura rabínica, substancial na última parte do primeiro século depois de Cristo. Eles têm também têm despertado muito interesse acadêmico, uma vez que eles fornecem informações sobre o judaísmo na virada da era entre a Bíblia e o mista, o direito bíblico e o direito oral. Ajudar a explicar como o judaísmo rabínico e o cristianismo surgiram, mas a nível espiritual, não, somente até histórico. O Espírito Santo manteve a revelação divina incorruptível, bem como a exatidão das palavras originais inspiradas por Deus. Tópico 3. A verdade nas Escrituras. A Bíblia é a verdade plena. O termo verdade do hebraico emet significa o que é confiável e correto. O vocábulo grego aletheia tem o sentido de real e fidedigno. Nas Escrituras corresponde à realidade exata dos fatos em concordância com o pensamento de Deus. A Bíblia ensina que Deus é a verdade e a sua palavra também é a verdade. O escritor aos Hebreus declara que é impossível que Deus minta. Paulo ratifica que Deus não pode mentir. Em vista disso, cremos que a palavra de Deus possui autoridade e deve ser obedecida acima de qualquer autoridade humana. Assim, esses textos servem de base para a afirmação: o que a Bíblia diz é o que Deus diz. Então, Deus, ele não pode mentir intencionalmente, porque ele é absoluto doador da lei moral, irmãos. Ele não pode errar. Ele não pode errar sem querer, porque ele é onisciente. E se a Bíblia é a palavra de Deus, escrita de Deus, então é sem erro. A Bíblia não se contradiz em algumas declarações contraditórias, aparentes, não são harmonizadas. E obter mais informações, por exemplo, a morte de Judas, como relatados em Mateus e Lucas, são harmonizadas através de uma compreensão da geografia. Outro exemplo é a diferença na sequência da tentação de Jesus, como descrito no livro de Mateus e Lucas. Uma vez que os evangelhos tentam retratar diferentes aspectos de Jesus para diferentes públicos, a sequência de eventos pode diferir. A verdadeira sequência de Jesus é dada no livro de Mateus, onde o autor usa a palavra então para mostrar o fluxo dos eventos. Outro tipo comum de chamadas contradições envolve diferentes conjuntos de números descrevendo o mesmo evento.
enquanto alguns foram devido a erros de escribas, outros envolvem o arredondamento de números em conjunto de dados e não o outro. Não só os evangelhos não se contradizem, como estão se comprometendo. A maioria das declarações contraditórias são apenas superficiais e tiradas do contexto. Elas se complementam, irmãos. A verdade espiritual e moral. Nossa declaração de fé afirma que a Bíblia nos revela o conhecimento completo de Deus, não sendo necessário nenhuma nova revelação para a nossa salvação, e cresceu em tempo espiritual. Antônio Gilberto ensinou que tudo que Deus requer do homem e tudo que o homem precisa saber quanto à sua redenção está revelado na Bíblia. Igualmente, a ética oral se fundamenta na revelação divina. Os padrões bíblicos para o nosso viver não podem sofrer mudanças. Aquilo que a palavra de Deus diz ser pecado, permanece sendo pecado. Por isso, os valores cristãos são permanentes, pois a fonte de autoridade é permanente. Assim, enfatizamos que a Bíblia é a inerrante verdade, tanto espiritual quanto moral. Então, na Bíblia, nós encontramos muitas normas, mandamentos, leis, coleções de histórias e etc. Uma literatura atenta. Atenta, no entanto, chama a atenção para o fato de que tais normas nunca são encontradas isoladamente. Elas sempre pertencem a um contexto definido. Pode-se afirmar que na antropologia bíblica o principal e básico fator é a ação de Deus esvaindo o comportamento humano, seus dons de graça, seu chamado à comunhão. O complexo normas consequente, mostra a maneira correta de aceitar e viver o dom de Deus. Na raiz desse conceito bíblico está a visão da pessoa humana como criada por Deus. Nunca é um ser isolado, autônomo, desvinculado de tudo e de todos. Está em uma relação radical e essencial com Deus e com uma comunidade fraterna. Deus criou a humanidade, a sua própria imagem, sua própria existência, e o primeiro e básico presente recebido de Deus. Na perspectiva bíblica, um discurso sobre normas morais não pode ser tratadas isoladamente e de forma restrita, mas precisa inseri-las no contexto de toda a visão bíblica da existência humana. A Bíblia também diz que Deus escreveu suas leis nos corações dos homens. A verdade histórica e científica. Cremos que a Bíblia é divinamente infalível em toda a matéria que aborda. John Wesley escreveu que se houver um erro, pode haver 1000. E se existir alguma falsidade, então a Bíblia não é o livro da verdade de Deus. Por conseguinte, a Escritura não se equivoca quando descreve a criação os eventos da história e os fenômenos da ciência. Significa que Deus guiou os autores bíblicos e os preservou do registro de inverdade de qualquer natureza. Assim sendo, endossam os que a Bíblia Sagrada é a verdade inspirada de Deus, inerrante em sua totalidade, isenta de toda a falsidade, fraude ou engano. Então, a Bíblia tem sido submetida a ataques de liberais e descrentes, ao longo da história, há séculos, tentando refutar sua precisão. Essas pessoas, elas questionam o reino hitita e até mesmo de figuras proeminentes como Salomão e Davi, sempre estão questionando. Depois que arqueólogos confirmaram a precisão da Bíblia nessas áreas, e os liberais começaram a subir uma escadinha, um degrauzinho a mais e questionar a existência de Moisés e Abraão. Enquanto eles argumentam que os cristãos pressupõem a inerrância da Bíblia, eles não estão fazendo o mesmo em seu pressuposto de que tudo na Bíblia está um erro e mesmo que seja aprovado.
A Bíblia não contradiz nenhuma teoria científica conhecida. No entanto, ao a julgar, né, a Bíblia por descoberta científica, estamos pisando em um terreno muito perigoso, pois estamos julgando a verdade absoluta pela verdade relativa, o Criador pela criatura. Um ataque comum à Bíblia é que ela usa termos não científicos, como o Sol nasce no leste, etc. Como cientistas argumentaram que a Bíblia está com erros, porque a Terra gira em torno do Sol e assim o Sol não pode nascer nem se pôr. Tenha em mente que Deus permite que os escritores da Escritura se expressem livremente usando terminologias compreendidas ao povo. Embora o nascer e o pôr do sol possam não ser os termos científicos corretos para usar, eles não estão errados. Mesmo hoje em dia, ainda dizemos coisas como: olhe para o lindo pôr do sol. Alguma vez dizemos, por exemplo, olhe para o belo sol enquanto a Terra gira em torno de seu eixo? É lógico que não. Na verdade, o ensino em um circular suspenso você encontra na Bíblia. Sim, você consegue achar. A Terra pode ser facilmente vista na Bíblia escrita há milhares de anos. Pelo contrário, livros científicos estão constantemente sendo reescritos. A Bíblia não. Com a descoberta da física, a física quântica, as teorias de física clássica devem ser revisadas. Com a revelação da relatividade, não podemos mais ter certeza do ambiente que estamos vivendo. Velocidade torna-se relativa e o tempo pode ser deformado. O que tudo isso significa? Isso só prova a incerteza e a mudança da natureza e da ciência em comparação com a natureza absoluta e imutável de Deus e sua palavra. Devemos ser gratos por Deus estar e ser imutável para que possamos ter certeza da salvação que ele prometeu. Podemos dizer o mesmo sobre a ciência? Deus é a verdade e sua palavra é sua extensão. Tudo que a Bíblia ensina, tanto na teologia histórica ou ciência, é a verdade. Conclusão da revista. Apesar de alguns considerarem redundante o uso dos termos inspiração, inerrância e infalibilidade para legitimar a autoridade das escrituras sagradas, nossa ortodoxia professa e ensina que a Bíblia é a inspirada palavra de Deus, inerrante e infalível, com plena autoridade em tudo o que diz. Então, olha só, quando Lutero quando ele protestou contra Roma e tomou sua posição sobre a autoridade das escrituras em uma assembleia, foi a inerrância, entre outras coisas, que distinguiu sua causa. Lutero fez a afirmação ousada de que, enquanto papas, conselhos erram, as escrituras não. E é porque só as escrituras são inspiradas por Deus, que elas também é inerrante, suficiente e a autoridade final do cristão. Se nós ansiamos por contentamento, conforto, com uma profunda sensação de paz, se precisamos de um lembrete contínuo do amor de Deus por nós, começa aqui. Abraçar a verdade da sua palavra e celebrar os seus mandamentos. Deus abençoe você, meus irmãos, que tem me dado um voto de confiança, irmãos. Eu sou grata pelas orações, pelos comentários, pelas curtidas. Quero agradecer já, não posso esquecer, sempre eu esqueço, irmã Luzinete, minha grande amiga, que sempre me apoia, que é a minha intercessora. Também quero agradecer ao pastor Rafael, que sempre deixa um Deus abençoe aqui embaixo nos comentários. Sou muito grata, irmão. Deus abençoe você. Deus abençoe seu ministério. Ame a palavra de Deus. Viva a palavra de Deus. Amém? Se Jesus não voltar, estarei de volta aqui a mais um Resumo EBD. A paz do Senhor a todos.